Bem-vindos a mais uma análise onde vamos mapear um autêntico efeito dominó global desencadeado pelo atual impasse militar no Médio Oriente. É simplesmente fascinante e até um pouco assustador perceber como a tensão num único ponto do globo tem a força bruta de redesenhar a economia do planeta inteiro. E para arrancar logo com tudo, olhem bem para este número brutal. $111. Foi exatamente para este valor que o barril de crudo Brent disparou recentemente, à boleia das crescentes tensões marítimas. É um salto gigante que fez soar todos os alarmes nos mercados internacionais. Isto mostra perfeitamente o nível extremo de risco geopolítico em que estamos a navegar. O impacto é tão, mas tão grave que políticos americanos como o senador Marco Rubio já vieram a público avisar que manipular estas rotas marítimas críticas é literalmente o equivalente a disparar uma arma nuclear económica. Não estamos a falar apenas de barcos a passar, estamos a falar da espinha dorsal do comércio mundial. Para percebermos como chegamos até aqui, vamos seguir este guião. Primeiro olhamos para o bloqueio em Hormuz, depois passamos para a escassez de defesas, o choque energético global, o efeito dominó japonês e, por fim, a inflação e estabilidade. Ponto número 1. O bloqueio em Hormuz. É aqui que está o nosso gatilho principal. Reparem bem como as negociações estão num beco sem saída absoluto. De um lado temos os Estados Unidos a exigir nada menos que a eliminação total do programa nuclear e o controle físico do urânio, usando o bloqueio como grande moeda de troca. Do outro lado, o Irão contra-ataca, aceita apenas limites temporários, quer manter o seu próprio urânio e exige que o bloqueio seja levantado primeiro em conjunto com a libertação de 20 mil milhões de dólares em ativos que estão congelados. São exigências tão completamente opostas que um acordo rápido neste momento é uma miragem. E por que é que isto é tão grave? Bem, pensem na escala surreal deste estrangulamento. Estamos a falar de cerca de 20 a 25% de todo o fornecimento de energia a nível global a ser forçado a passar por esta zona super conflituosa. É o verdadeiro funil por onde a economia mundial respira, e qualquer aperto aqui envia ondas de choque imediatas para todo o lado. O que nos leva ao ponto 2. A escassez de defesas, um problema militar que se tornou urgente. Com os ânimos ao rubro, oficiais norte-americanos admitiram publicamente uma escassez bastante preocupante de mísseis interceptores defensivos. E é precisamente por causa desse buraco na defesa que já se fala ativamente num megaprojeto chamado Cúpula Dourada. No fundo, trata-se de um sistema de defesa complexo e em várias camadas, criado de propósito para segurar ameaças aéreas de última geração. E esta defesa atualizada é absolutamente vital hoje em dia. Porquê? Porque os sistemas que o Pentágono tem neste momento já mostraram ter grandes vulnerabilidades contra o novo armamento, respondendo mal a mísseis hipersónicos, balísticos ou de cruzeiro avançados. O campo de batalha tecnológico mudou a uma velocidade alucinante. Como devem calcular, a reação a todo este momento global não se fez esperar. Impulsionados por estas falhas e pelo aumento da tensão, os gastos com a defesa na Ásia dispararam sem travões para um recorde astronómico de 2,9 bilhões de dólares. É o valor mais alto que vemos desde 2009. Passamos agora ao ponto 3, o choque energético global. É aqui que o militar toca na economia civil. Então, com a confiança militar a abanar e as vias marítimas constantemente ameaçadas, a grande pergunta que se impõe é como é que os aliados da região e os colossos da energia estão a gerir tudo isto? A resposta chegou sob a forma de uma autêntica bomba para os mercados, com data marcada para 1 de maio. Numa jogada completamente inesperada, os Emirados Árabes Unidos anunciaram que vão sair da OPEP e da OPEP+. Isto é uma mudança tectónica na estrutura que controla a torneia do petróleo a nível global. Eles justificam este passo enorme como uma decisão soberana. Basicamente, os Emirados querem ter carta branca para aumentar a sua produção aos poucos, de forma independente, sem estarem algemados pelas cotas do cartel. Querem garantir sozinhos que conseguem dar resposta à futura procura de energia. Avançamos para o ponto 4, o efeito dominó japonês e a grande ameaça estrutural. Atenção a esta ironia que é quase aterradora. O Japão tem aqui um papel duplo de extremo risco. De um lado, sofre de uma dependência energética brutal, com 70% a 80% de tudo o que consomem a passar ali pelo Estreito de Hormuz. Mas do outro lado, tem um poder financeiro gigante, sendo atualmente o maior detentor estrangeiro de dívida pública dos Estados Unidos. Estabilidade energética e financeira estão aqui perigosamente misturadas. Agora juntemos as peças do puzzle. O Tesouro norte-americano tem nas mãos uma montanha absurda de 10 bilhões de dólares em dívida que vence já este ano. E a pior parte, cerca de 1/3 disso vai ter de ser renovado com o dobro da taxa de juro original.
Ora, se a economia do Japão sufocar com a falta de energia, eles podem ser forçados a vender em massa os seus títulos de dívida americana só para sobreviverem. É o cenário de tempestade perfeita, no exato momento em que os Estados Unidos mais precisam de quem nos compra dívida. E chegamos ao nosso quinto e último ponto: inflação e a estabilidade. O impacto real no dia a dia. Já temos tubarões dos mercados como o Rei Dálio a soar os alarmes para a chamada estagflação. E isto é o pior dos pesadelos. É um cenário onde o crescimento da economia trava a fundo, estagna, mas a inflação não para de subir à boleia da energia mais cara. Os analistas avisam que tentar baixar as taxas de juros com este cenário pela frente seria um erro catastrófico, bem ao estilo da crise dos anos 70. E pensem nisto, isto já não é teoria económica dos livros. A conta já está a chegar aos consumidores. Com os preços dos combustíveis e dos fertilizantes lá no alto, a comida na Europa já deu um salto impressionante de 30%. O custo de vida está cada vez mais asfixiante e travar esta inflação vai ser uma tarefa hercúlea. Para fechar esta análise, deixo-vos com uma provocação. Será possível que o facto de o Pentágono não ter mísseis suficientes no Médio Oriente possa, na pior das hipóteses, fazer colapsar o mercado de dívida de todo o mundo? É uma teia incrível. Num mundo globalizado como o nosso, já deu para perceber que não existem crises contidas. A economia de um está sempre, mas sempre, nas mãos do outro. Um grande abraço e até à próxima análise.